Pronto, conseguimos. Pronto! Finalmente, finalmente. Finalmente. Expectativa para você entrar aqui, hein, meu amigo? Nossa! Tudo bem, né? O que houve aí? Coisas Olha, de programa ao vivo. Coisas do ao vivo, né? Coisas do IGTV. Mas Coisas é um do ao vivo. prazer recebê-lo, Vinícius. Dimitrios, eu estou muito contente com a sua presença aqui, porque eu aprendo muito. E o Wilson Saraiva, ele nos brinda com pessoas que tiveram muitas experiências de viagens, de outras culturas, de vivências diferenciadas. Então, eu aprendo muito, estou muito feliz com isso. E agora a live é de vocês. Eu vou ficar aqui só dando pitaco aqui na live. A Valéria vai te convida. Gratidão, Valéria, um enorme prazer, uma alegria, felicidade muito grande poder estar aqui presente, conhecendo pessoas novas a cada dia, isso é maravilhoso. Gratidão, Wilson, pelo convite, né, de podermos Tamo estar junto, aqui. meu amigo. E, quizás, né, Oxalá permita que a gente possa, nesse nosso bate-papo, contribuir positivamente com as pessoas que vão estar conosco agora e aqueles que vão assistir depois, né? Que possamos contribuir positivamente no desenvolvimento da vida de cada um aqui. E aí eu aproveito, Valéria. Bom, vou apresentar a Valéria Dimitrios, Valéria, né? Eu já conheço os dois. Mas eu quero pedir para você que entrou agora, a Roseli, a Dani e outro pessoal que estava entrando, manda um aviãozinho, gente, porque a história é muito boa, a história do Dimitrios. A história é uma história de superação, de um empresário de superação, que... Opa, não vou falar, hein, Vinícius? A pessoa que ia contar todo dia essa história? Não vou falar. É muito boa a história de superação. Ele contou essa história para mim lá quando nós nos conhecemos, né? E eu já achei a história fantástica, por isso que eu estou trazendo ele hoje aqui. Dimitrios, meu amigo, vamos começar pela sua infância, então? Quem que era o Dimitrios? Com quantos anos você veio da Grécia para cá? Então, na realidade tem só um parênteses aí. Na realidade, meus pais são grego-egípcios, nasceram no Egito, né, na terra das pirâmides, e meus avós, por descendência, meu sangue é azul, né? Tá aqui, ó, sangue azul, reflete aqui na baixura, mas na realidade eu sou grego por descendência. Meus pais nasceram no Egito, meus avós todos são gregos, de Atenas, Ilha de Paros, Mykonos e por ali afora vai. Mas meus pais nasceram no Egito e eles migraram para o Brasil, chegaram no Brasil em 1954. Eu sou nascido no Brasil, embora eu fale grego, né? Meus pais falavam 6 idiomas, mas eu sou nascido no Brasil. Eu fui nascido e criado numa comunidade em São Paulo, não sei quem conhece São Paulo, a Vila Heliópolis é bastante conhecida, de vez em quando sai lá no Datena, no Globo Repórter, a comunidade de Heliópolis. Eu sou filho de Heliópolis, mas de imigrantes estrangeiros. Então, por nacionalidade, realmente sou brasileiro, porque sou nascido aqui. Mas cultura e costumes é uma mescla entre Grécia e Egito. Berço aí da civilização. Que ótimo. 2 lugares carregados de muita história da civilização humana. E eu sou apaixonado pela mitologia, tanto a grega quanto a egípcia. Nossa, sou apaixonado pelas 2 histórias. E daí, como é que foi, então, essa vinda para o Brasil? Você nasceu aqui, então? Eu nasci em São Paulo, Então esse é um grego nascido em São Paulo. Então, é um grego egípcio nascido em São Paulo, né? Então, uma mescla. E aí tem toda uma história, né? Uma história, como você diz, de superação, né? Porque, por uma questão de cultura do meu pai, principalmente, eu até os 7 anos de idade eu nunca tive amigos. Eu fui criado dentro de casa, porque meu pai, como veio no pós-guerra para cá, com certeza deve ter passado uma série de adversidades, minha mãe também. E quando vieram para o Brasil, vieram só com a roupa do corpo e uma malinha dos pertences pessoais, né? Vieram no zero. O irmão da minha mãe veio um ano antes, meu tio, para poder estruturar uma base, e aí trouxe a minha mãe e a minha avó, a mãe da minha mãe, porque meu pai e a minha mãe só se conheceram no Brasil na comunidade grega. Eles eram para ter vindo no mesmo navio, vieram em navios diferentes, com 30 dias de diferença, acabaram se conhecendo na comunidade. E o meu tio, irmão da minha mãe, conheceu meu pai e falou, olha, você vai casar com esse cara aqui. Aí minha mãe falava, não, eu não gosto dele, eu tenho outra pessoa que eu gosto. Não, esse é um bom rapaz, trabalhador, você vai casar com ele, pronto. Mais ou menos funcionou assim. De alguma forma, cá estou eu, né, com mais 6 irmãos, dos quais hoje
4 são falecidos, só tenho uma irmã que mora em Santos. E começamos a nossa jornada, né, com muita dificuldade. E meu pai, por uma questão cultural, tinha medo que a gente se envolvesse com o povo daqui, que era desconhecido. Sim. E em casa, nós só falávamos grego. Então, eu não tinha como sair fora de casa, porque mesmo com o portão aberto, porque eu não ia saber comunicar com ninguém. E eu só fui aprender o português na escola, né, no primeiro ano primário, já com 7 anos de idade. Minha mãe foi na escola, conversou com as professoras e falou, ele só fala grego, se ele precisar ir para o banheiro, tiver com fome ou passando mal, são mais ou menos essas palavras que ele vai falar e vocês vão ter que ensinar o português para ele. Sim. Então eu tive essa questão, né, que foi bastante difícil, né, uma criança até os 7 anos de idade, entre aspas, né, não teve infância, não ter amigos, não ter relacionamentos, porque... E hoje eu sou um homem de relacionamentos, eu conheço pessoas no Brasil e no mundo, qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas no meu tempo de infância eu tive que realmente superar muito isso, que era um desafio. E aí depois na escola toda uma superação, porque eu virei alvo de bullying, né? Eu era um ET num universo desconhecido. Porque a gente veio de família muito humilde, não vou dizer pobre, mas nós não tínhamos recurso, porque tudo que meu pai tinha ficou para trás no tempo da guerra, veio com uma mão na frente e outra atrás, desbravar, e a gente só tinha o necessário para comer e beber. Tanto é que toda a minha roupa, até os 15 anos de idade, eu usei roupa dos meus primos que vinham do Egito, que eram 2 anos mais velhos do que eu. Então era aquela coisa de usar sapato com papelão e algodão, as calças eram de prega, era tudo diferente a moda de lá, né? Minha mãe ajustava a roupa, mas quando você ia para a escola, você era um ET. E era alvo de, hoje chamaria de bullying, não, mas era alvo de gozação mesmo, e não tinha jeito, era aquilo que tinha para hoje. Sim. Cara, e assim foi até eu conseguir me enturmar, foi bastante complicado. A língua grega é uma das mais... Situação do pós-guerra, até a gente... Hoje você também deve fazer essa leitura, não é, Dmitry? De entender toda essa proteção que a sua família fazia, né? De se separar ali na colônia deles, aonde se sentiam mais seguros, né? Exato, né? Então lá eles se aglutinavam de tal forma que pudesse manter o idioma, alguns costumes e a proximidade com alguém que seja conhecido. Né? Porque a cultura brasileira, mesmo em 1954, era totalmente diferente dos costumes árabes, né? Porque, embora sejamos gregos, mas como meu pai e minha mãe foram criados no Egito, a cultura de tradição do dia a dia é árabe. Sim. Então, era diferente totalmente do brasileiro. Então, isso era bastante complicado. Dmitry, eu imagino que o que você deve ter passado numa sala de aula, hein, professora Valéria? A professora não sabe falar grego. Uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Eu considero, tá? Não sei se você acha outra... Eu acho que falar grego é tão simples. No seu caso, você acha que não. Óbvio, né? Você é o cara que aprendeu a falar... Deixa eu te falar o problema que deve ter sido para essa professora, hein? Pegar uma criança que simplesmente falava outro idioma, hein? Foi muito complexo. Mas eu acho que o grego, Wilson, não deve ser tão difícil. Porque o Dmitry deve saber que teve uma série aí, o Percy Jackson, o Ladrão de Raios, que tornou a mitologia grega uma coisa muito acessível para os adolescentes há uns anos atrás, né? E as minhas filhas começaram a fazer grego pela internet. Elas começaram a aprender grego motivadas pela série. Elas trocavam algumas frases, viu? Adolescentes. Muito legal. É muito legal. E aí os desafios continuaram. Pode falar. Eu falei assim, porque aqui no Brasil tem uma frase que é clássica, que fala assim, você está falando grego? É tipo assim, na verdade, as pessoas falam essa frase para dizer que você está falando uma coisa que ele não está entendendo nada. Exato, mas é uma das línguas mãe, né? Tem muita coisa que saiu do grego também, depois veio para o latim também, as duas línguas emprestaram muita coisa para as outras línguas, né? Então são línguas mães. E aí nós temos nosso amigo Dimitras, então, que nasceu no Brasil mesmo, tem esse nome Asvestas, né? Da família Asvestas, que eram egípcios, e os avós gregos que baixaram aqui em São Paulo, em Heliópolis. É isso? Heliópolis, no Heliópolis. Heliópolis, 54.
E aí os desafios continuaram, né? Nós fomos crescendo, minha mãe não acostumava muito com o clima de São Paulo, que era muita umidade, então tem toda uma história de doença, de bronquite, de um monte de situações complicadas. Minha mãe trabalhava com alta costura, então ela se diplomou em alta costura no Egito com 12 anos de idade, 14 anos de idade, porque lá a escola era internato. Então, minha mãe veio para o Brasil falando 6 idiomas, era poliglota, porque no Egito a cultura é assim, tanto homem como mulher, colégio de freira e colégio de padre. Os meninos estudam em colégio de padre, as meninas em colégio de freiras. Então, lá, o idioma era o árabe, porque era o idioma do país. Como minha mãe era descendente de grego, lá no Egito era obrigatório que o filho soubesse o idioma dos seus antepassados. Então, minha mãe tinha aula de grego com uma madre grega que vinha da Grécia para ministrar aula de grego aos descendentes de grego que moravam no Egito. Então, já era um segundo idioma. O inglês era prioritário, porque é o idioma internacional, eles precisavam saber. O francês, porque também era um algo a mais. Então, já saía da escola com, no mínimo, 4 idiomas. Depois, minha mãe aprendeu o italiano, o espanhol e o português, na realidade, para vir para o Brasil. Então, minha mãe dominava tranquilamente, começava uma frase no idioma, terminava no outro. Né? Então, super simples, era muito, muito... Oh, o Jorge Begueto por aqui, fala, meu querido irmão. Então, tá chegando gente aqui para nossa live. Chegando, legal. Muito boa noite. Mas, Dmítrios, eu estou admiradíssima. Você está falando disso anterior à década de 50, toda essa importância e relevância às línguas, né? Você já disse assim, o inglês, que era uma língua, né, dominante mundialmente. E hoje a gente não tem isso na educação nacional em 2021. Infelizmente, né? Infelizmente. E aí eu fui caminhando, né? Eu tive alguns percalços na vida, né? Depois teve um processo de mudança, saímos de São Paulo, fomos morar em São Vicente por conta da saúde da mamãe. Meu pai continuou trabalhando em São Paulo. Meu pai trabalhou 6 anos na Massari, carrocerias e chassis Massari, ele era soldador. E depois ele migrou para... Ficou 18 anos ali em Caterpillar, trabalhando com solda para tratores. E aí, ele muito novo, aos 50 anos de idade, faleceu. Eu tinha, na época, acho que uns 12 anos. Então, eu fiquei órfão de pai. Eu tinha uma irmã na época, um irmão mais velho, que já não morava mais com a gente. E aí, aos 13 anos de idade, eu no ensino médio, eu precisei começar a trabalhar. Meu primeiro emprego foi ser cobrador em ônibus, na Baixada Santista, para poder ajudar na despesa de casa, para cuidar da minha mãe e do meu irmão. E assim a gente começou a tocar a jornada. Então eu acordava às 2h30 da madrugada para pegar um ônibus especial para ir para a garagem da Aviação Santos São Vicente Litoral Limitada. Minha chapa era 5,59. Gravei até hoje. A minha carteira de trabalho está guardada até hoje. Meu primeiro emprego registrado. Era assim, a gente ganhava meio salário. Né? Tinha o salário mínimo, nós éramos menores, então você ganhava meio salário, mas trabalhava normal como adulto, não trabalhava meio período. Sim. E eu saía de casa, acordava 2h30 da manhã, pegava o especial às 3h30, pegava o primeiro ônibus para trabalhar às 4 da manhã, trabalhava até às 1h da tarde, ia para a garagem prestar conta das férias recebidas, saía de lá com o uniforme da companhia, ia para a escola, porque na época você tinha um horário vespertino, que era das 3 da tarde até às 7 da noite. Eu estudava o ensino médio nesse horário, ia correndo para casa, tomar banho, fazer a lição, dormia às 9 para acordar às 2h30 da manhã de novo no dia seguinte. E assim foi uma rotina cruel para um garoto de 13 para 14 anos de idade. Depois minha mãe viu que estava sendo muito penoso, porque eu estava começando a ir mal na escola, e aí eu parei e comecei a empreender. Eu falei, poxa, eu tenho que trabalhar. Então, naquele tempo do colegial, a gente tinha aula de educação artística. Então, você fazia muitos trabalhos manuais com quadro, com madeira, com palito de dente, abajur. Eu comecei a fazer isso tudo, tirei uma licença na prefeitura e fui trabalhar na Feira Hippie de São Vicente, lá na Biquinha, para vender artesanato. Então, eu estudava à tarde, trabalhava durante o dia e na madrugada, depois que eu saí desse emprego, até arrumar outro, eu passava a madrugada até 3, 4 horas da manhã na varanda fazendo artesanato para juntar várias peças para que no final de semana eu pudesse ir na Feira Hippie, montava uma lona no chão para poder vender quadrinhos do Frajola, piu-piu, eu recortava com serra tico-tico, pintava, desenhava
e vendia para poder ajudar. E assim foi indo, e foi indo, foi indo. Aí eu tinha um sonho de comprar um carro, não, tinha um sonho de comprar tinha um sonho de comprar uma moto. Aos 17 anos, aí eu comecei a empreender. Eu montei uma empresa que chama, eu tenho cartão até hoje. Qualquer serviço a qualquer hora. Eu comecei a fazer manutenção elétrica e hidráulica. Antes disso, eu fui trabalhar numa empresa de uns patrícios gregos que faziam alimentação para navios, suprimentos para tripulação de navios de carga. Sim. E eu trabalhei lá como caminhoneiro. Eu fui caminhoneiro durante um ano, viajando pelo Brasil, pelos portos, né? Então era Rio, Vitória, São Paulo, Santos, Paranaguá, Criciúma. Então eu visitava os portos de caminhão para descarregar mercadoria e alimentação para a tripulação dos navios de carga enquanto eles estivessem de um continente para o outro. Mas aí também foi muito desgastante, parei, eu falei, não, o que eu vou ganhar aqui não dá, eu vou... Porque meu sonho era ser motorista de ônibus, de caminhão. O sonho sempre foi ser caminhoneiro. Mas eu tinha um sonho de querer ter as coisas, carro, moto, sítio, e aí eu comecei a olhar para motorista de ônibus e de caminhão, e eu via que depois de 30 anos eles não tinham nada daquilo que eu queria. Aí eu falei, não, acho que não é isso que eu quero, não, deve ter alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a empreender, montei... Aí eu fiz curso de eletricista, encanador, pintor, marido de aluguel hoje chama, sabe? E aí eu fiz um cartãozinho que chamava assim. Dimitrios, eu também falei Vinícius, até eu. Dimitrios, vou só abrir um parênteses aqui. Só para comparar, na nossa realidade daqui, eu sei que tem muita gente nos ouvindo de fora, mas Londrina é uma cidade de 600 mil habitantes hoje, né? São Paulo é uma cidade de 10 milhões, juntando toda aquela galera, dá 20 milhões ali, todo mundo junto. Então, a realidade de um menino que quer trabalhar numa cidade dessa é dura pra caramba. A realidade de pegar transporte, embora aqui em Londrina nem tenha casos assim, a pessoa tem que acordar muito cedo para também trabalhar, mas a cidade é menor. Então, é muito diferente. Eu já tive casos aqui, aproveitando, de alunos que vinham de várias cidades da região. Então, às vezes, ele trabalhava o dia todo lá em Cornélio Procópio, por exemplo, que é 60 quilômetros daqui. 60 quilômetros em São Paulo não é nada, né? Não é, Dimitrios? 60 quilômetros dentro de São Paulo, você não saiu nem de dentro da cidade, gente. 60 quilômetros aqui, a gente já foi até Cornélio Procópio. Então, vinha gente de Cornélio Procópio, de outras cidades, para estudar em Londrina, né? Às vezes, cansadérrimos, coitadinhos dos bichinhos, chegavam lá na sala de aula. Então, eu sei o que é essa realidade dele, vendo os meninos na sala de aula, o esforço que é. E, às vezes, eu falo isso porque tem duas filhas também. Você também tem duas meninas, né, Valéria? E deve ter um monte de gente aqui também que tem. Elas não passaram, tipo, 2% do que essa realidade de pegar o transporte, acordar muito cedo para pegar o transporte. Você já chega para trabalhar cansado, né, Dimitrios? Chegava quebrado. É complicado. Eu tenho, como se você... 6 filhos. Eu tenho quero 6 perguntar, filhos. Eu quero perguntar para o Dimitrios como é que ele teve essa visão que hoje em dia a gente ouve falar tanto. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Aonde você quer estar daqui a 10 anos? O que você acabou de falar para nós, Dimitrios, é que você olhou para o caminhoneiro, olhou para o motorista e disse, não, mas não é aí que eu quero estar daqui a 30 anos. É verdade. Você imagina que você teve essa visão nesse tempo. Lá atrás você não tinha um coach, você não tinha um motivacional, mas a tua visão está alinhada com os dias de hoje. Fala então, Valéria, eu era pequeno e eu sempre, desde pequeno, adorei o ronco do caminhão. Então, quando eu pegava um ônibus, ou eu ficava do lado do motorista em pé, ouvindo o ronco do motor do ônibus, ele trocando as marchas, achava aquele negócio alucinante. Ou então, quando era aqueles ônibus sem o motor atrás, eu ia lá e ficava sentado atrás do ônibus, só embalado pelo ronco do motor. Eu sabia eu sabia toda a sonoplastia do motor de ônibus. E o meu sonho sempre foi viajar. Eu sempre tive um desejo, não sei de onde veio, tem que fazer alguma constelação aí, porque meu sonho sempre foi viajar. Adoro viajar. E aí eu falei, bom, para viajar eu quero ser caminhoneiro. Então eu comecei a pensar, para mim ser caminhoneiro de uma grande empresa, ou então eu queria ser motorista de ônibus. Só que motorista de ônibus tinha que ser da Cometa. Por quê? Porque a Cometa, você ser motorista de ônibus da Cometa, em meados de 70, 80, na década de 70, 80,
era como se você fosse funcionário do Banco do Brasil ou da Petrobras. Aonde você chegava, você era respeitado, porque você é motorista da Cometa. E por quê? Porque os critérios de avaliação para que você entre na empresa, você precisaria ter pelo menos 2 anos de carteira, ter dirigido outros ônibus ou caminhão. Existia uma série de regras. E o motorista da Cometa era o top of mind. Então eu pensei o quê? Eu vou começar como cobrador em ônibus. A minha cabeça ficou pensando. Eu quero ser motorista de caminhão aos 18, 20 anos de idade. Então, mas qual é o meu sonho? Meu sonho, eu quero ter casa, eu quero viajar, quero ter um Landau, porque eu gosto de carro grande, quero ter minha moto, quero ter um sítio gostoso para criar animal, porque eu adoro animal, bicho, pato, galinha, pássaro, eu gosto, carneirinho, tudo. E aí eu falei, bom, então eu vou começar. Mas para mim ser motorista da Cometa, eu tenho que ser motorista de ônibus ou caminhão pelo menos 2 anos de carteira. Sim. Isso só vai acontecer depois dos 18. Para mim ser motorista de ônibus, se eu começar como cobrador em ônibus menor de idade, eu trabalho aí uns 4 anos, dos 14 aos 18, tiro a carteira de motorista e como eu já estou na empresa, eu peço um upgrade. Eu posso sair de cobrador e ir para motorista? Lógico, eu já tenho um feedback aqui positivo, que eu sou um bom menino, um bom trabalhador. Legal. Aí eu trabalho 2 anos na companhia de ônibus como motorista, aí pronto, já vou para a Cometa. Aí eu fiz o traçado. E mais ou menos esse foi o meu plano. Como trabalhar de cobrador não deu muito certo, casa de horário, escola, pai morreu, etc. e tal, mas o sonho de caminhoneiro continuou. À medida que eu fui amadurecendo, já na adolescência, e quando eu tirei carta, que eu comecei a olhar caminhoneiro. Eu tinha um amigo caminhoneiro que já trabalhava de caminhoneiro há 20 anos, ele me levava para andar de caminhão com ele. Eu ia na boleia, ia junto para passear. E aí eu fui perguntando, e aí eu via que ele estava lá barrigudo, parecia um porco, ia para casa, viajava a semana toda, não ficava com a família, e dizia que era um sacrifício. Aí eu comecei a olhar, eu falei, ué, quando é que eu vou comprar meu Landau? Nenhum deles tem Landau, nenhum deles tem ao sítio, nenhum deles tem... Não, eu não quero isso não, vou fazer outra coisa, depois eu compro um caminhão para hobby, só para passear, pronto, acabou. E aí eu comecei a empreender, e desde os 18, 19 anos de idade, nunca mais trabalhei de empregado na minha vida. Eu sempre comecei, aí eu montei um negócio próprio, qualquer serviço a qualquer hora. Então, em Santos, né, o pessoal vem de São Paulo, precisa arrumar chuveiro, liquidificador, batedeira, máquina de lavar, pintar cama, parede, quarto de criança. Eu comecei a fazer qualquer coisa, comecei a distribuir cartãozinho para os zeladores do prédio, e quem me indicasse eu dava uma comissão para ele, pelo serviço indicado naquele prédio. Então, naquele prédio só eu fazia serviço. E assim eu comecei a captar. E aí eu comecei a fazer captação, network, e aí eu comecei, até que eu montei uma empresa onde eu começava a terceirizar a reforma de casas e de apartamentos. Aí eu contratava pedreiro, contratava eletricista e eu meio que gerenciava a obra. O dono da obra me contratava e eu ia buscar pedreiro, servente, etc. e tal. Até que eu acabei descobrindo que isso era muito desgastante, porque eu não sei empurrar elefante na subida. E essa classe de trabalhador, infelizmente, na sua grande maioria, bebe, falta, chega tarde, assenta azulejo torto, e aí a responsabilidade era minha. Como eu podia assumir a responsabilidade por alguém que não tem o compromisso meu para o trabalho? O cara não vem, chega tarde, não justifica. Eu falei, não. Aí eu larguei mão disso, e aí eu fui trabalhar numa prestadora de serviço para a Embratel, né, onde eu viajei o Brasil inteiro. E aí, quando eu era adolescente, eu queria comprar uma moto. E eu não tinha dinheiro para comprar uma moto. E aí eu falei, bom, eu vou entrar num consórcio. Aos 17 anos de idade, a 16 anos, eu comprei uma cota de consórcio para pagar em 5 anos. Só que aí eu trabalhava dia e noite, sábado e domingo, e eu pagava 2, 3 parcelas por mês. De tal forma que, quando eu completei 18 anos de idade, a minha mãe me deu uma carteira de motorista de presente. Falou, o seu presente vai ser pagar a carteira de motorista para você. Eu falei, legal, vou fazer carro e moto. Não, moto não. Eu falei, não, quero fazer carro e moto. Quando eu peguei a minha carta de motorista, na semana seguinte eu peguei a minha moto quitada, zerinho. Olha que beleza. Aí tem toda uma história aí eu fui viajar para conhecer uma
uma amiga que eu gostava muito na escola, mas eu era tão tímido e tão travado que eu nunca consegui falar que eu gostava dela. Aí ela mudou. Mas você ia falar em grego, cara, ela não ia entender, por não, isso. mas então, né? Mas aí, cara... Tá vendo? Aí, aos 18, você não estava falando a mesma linguagem. Aos 18 anos de idade, chama Madalena, cabelo todo encaracolado, morena. Nossa, eu era apaixonado pela Madá, mas a Madá não sabia, né? Porque eu tinha... Olha, eu nem vou te contar a minha história, porque você vai chorar, mas ou vai rir demais, vai ser bullying. Mas, enfim. Aí eu peguei a carta numa quinta-feira, na outra semana, na segunda, eu peguei a moto, e na quinta-feira era feriado de Páscoa. Eu peguei a moto em São Vicente e fui para Pedregulho. Viajei de moto 600 quilômetros. Travou aí na hora de ver a Madá, gente. E agora? Cadê ela aí? Vamos ver. Aí, Valéria, eu peguei a moto na segunda, a carta na quinta passada, peguei a moto na concessionária na segunda e na quarta-feira à noite, porque quinta já era feriado de Páscoa, eu viajei para Pedregulho para ver a Madá de moto, 600 quilômetros, sem nunca ter saído de casa, só tinha feito aula de autoescola. Mas eu fui com a cara e a coragem. A Madá era importante, hein? Não, mas ela nem sabia, gente, ela nem sabia. Mas tem uma longa história. Gente. Os desafios para voltar foram assim terríveis, que a moto deu problema na estrada, dormi na estrada, num breu, dormi na estrada em cima da moto. E aí eu acho legal porque assim, isso é legal em termos de superação, eu nem lembrava mais, mas eu estava indo, eu saí de casa às 6 horas da tarde. Eu falei 6 horas da tarde, 600 quilômetros, 100 quilômetros por hora, meia-noite eu tô lá. Olha como é que é minha cabeça, né? Quando deu 8 horas da quando deu 8 horas da noite, eu estava na Bandeirantes, ainda no quilômetro 50. Aí a moto engasgou, porque eu pus gasolina, acho que num posto ruim, e acabou dando pau. A moto parou no primeiro posto da Bandeirantes, no segundo posto, entre o primeiro e o segundo. Aí era feriado de Páscoa, eu fiquei até a meia-noite esperando um guincho que me levou para o posto BR que tem lá, hoje é o frango assado, no quilômetro 30 da Bandeirantes. Falou, você fica aí porque a gente leva até o primeiro posto. Mas, moço, eu vou fazer o quê aqui sozinho com a moto parada? Isso é problema seu, chama um mecânico. Fiquei lá, um breu, um frio de rachar coco naquela região. Dormi em cima da moto deitado, o capacete no velocímetro, os pés em cima do banco. Quando foi 6 horas da manhã, o sol raiando, eu acordei devagarzinho, abriu do lado a borracharia, eu arrumei desmontei carburador, nunca tinha mexido, abri, desmontei carburador, soprei, pus gasolina, montei. Já era 9 horas da manhã, dei na partida, pegou. Assim, eu falei, não acredito, gente. Era uma sujeira. Aí fui lá no posto, lavei a mão, tomei um café, um pouco de manteiga lá, um copo de leite lá, pôr na chapa. Voltei para a borracharia, fui conversar com o borracheiro, falei, cara, sabe de uma... O que houve? Falei, moto aí, não sei o quê, tô indo lá para ver a Madá, contei a história. Mas, sabe, eu tô a 70 quilômetros de casa e a 600 quilômetros do destino. Já era para ter chego, eu acho que eu vou voltar para casa. E eu lembro que aquele borracheiro olhou para mim e falou, cara, eu não acredito, como assim você vai voltar para casa? Então, não sei se vai dar problema. Porra, cara, para com isso. Pô, você não quer ir? Você não pode voltar para trás, cara. Monta nessa moto aí, vai para Madá. Aí o que aconteceu, aconteceu. Não olha para trás, não. Vai embora daqui, para. Falei, você tem razão. Aí fui embora. 6 horas da tarde, cheguei lá no Madá. Chegou. Que novela. E a Madá falou pelo menos oi para você? Falou, deu uns beijinhos, enfim. Mas assim, foi um momento. Aí depois teve vários momentos. Aí eu fui trabalhar. Viajei o Brasil inteiro, comecei a viajar o Brasil inteiro, prestando serviço para a Embratel, tudo. Voltei, depois montei editora. Aí, como eu saí da Embratel, com o know-how da editora, eu montei uma editora com 11 sócios. Eu não sei por que não deu certo, sabe? 11 sócios. Por que será? Por que será que não deu, né? Até hoje... Número ímpar. Pode ser. Hoje... foi isso. Era para ser 12, Dimitris. Pois então. Mas na época eu não era numerólogo cabalista que nem hoje, nem radiestesista, nem nada. Então, eu trabalhava. E aí, enfim, a coisa não funcionou, não fluiu. Perdemos muitos recursos. Aí eu comecei a montar negócio, eu montei uma rotisseria, montei um restaurante, montei cozinha industrial.
E o momento que eu tive grande crescimento, aí já morava em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, e eu montei a maior costelaria do Brasil, assava 7 toneladas de costela por mês, costela de ripa, chamava Dimitrios Costelaria. Eu me tornei o cliente número 1 da Globo, em termos de anunciante, na época, horário nobre, quem aparecia de restaurante era o Dimitrios. E foi algo assim maravilhoso por vários anos, até que entrou o Collor e com a mudança do plano de governo, acabei quebrando, administrando uma falência, depois de outras 2 quebras, né, administrando falência, quebra, perda. E aí, nesse percurso, eu tinha casado, né, sou pai de 6 filhos, né, e tivemos a perda de um filho com câncer aos 18 anos de idade, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meus irmãos, fali umas 3 vezes, administro falência até hoje, porque no Brasil as coisas são meio complicadas, e aí eu comecei a empreender, e aí eu comecei a estudar sobre comportamento humano, por que as coisas acontecem. E depois da minha última quebra, que eu fiquei assim, morando de favor, no apartamento de um amigo, com carro emprestado de outro, e dependendo de cesta básica de amigos para colocar comida em casa para os meus filhos. Aí eu comecei a vender bolachinha de porta em porta, até que meu sapato abriu um buraco embaixo desse tamanho, andando o dia inteiro. E olha que um ano antes eu morava de cobertura e tinha carro importado. Né? É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar agora, Dimitrios. Quer dizer que o cara saiu de um dos maiores anunciantes da Globo regional, de uma costelaria que vendia toneladas de carne, minha boca já encheu de água, porque eu não jantei ainda, tá? Então, como eu venho de um açougue também, ainda sou apaixonado por carne. Então, o cara saiu dessa realidade fantástica, né, de experimentar carros e poder e dinheiro. Cara, no outro ano, um ano depois, estava quebrado. E aí o cara teve que ficar andando a pé. Quebrado na época com $250.000, que na época já era um bom dinheiro, na época era 4 por 1. Então, significava muito dinheiro para quem não tinha nada para responder pelas cobranças. Na época, com 6 filhos, né? As gêmeas nasceram com 6 filhos. Na época, as gêmeas nasceram com um probleminha, tiveram que ficar na UTI 15 dias. No ano seguinte, minha mãe faleceu. No ano seguinte, meu filho faleceu com câncer em 6 meses. E no ano seguinte, faleceu minha mãe infartada, andando na rua. Então, e aí eu desgostei de Ribeirão Preto, mudei para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, para recomeçar tudo de novo. Comecei a trabalhar como voluntário num projeto social, que chamava Projeto Criança Feliz, onde a gente fazia palestras gratuitas das empresas, promovendo o desarmamento das crianças, com esses joguinhos que incentivam a violência, arminhas, etc. e tal. E a partir daí, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso me mexer, né? Porque trabalhar de voluntário não dá. Aí eu parei uma noite num France Café em Ribeirão Preto e não tinha dinheiro para tomar o café. E aí, como o pessoal do café era meu cliente do restaurante, muito amigo, eu fui tomar um café e tal. Falei, cara, eu estou sem dinheiro para tomar café. Café por nossa conta, seu Dimitri, senta aí. E aí eu cheguei lá 10 horas da noite, enquanto a minha esposa estava com meu filho em São Paulo, fazendo quimioterapia. Eu fiquei lá sozinho, das 10 da noite até as 4 da manhã, porque o France Café ficava aberto a noite toda. E peguei um pedaço, peguei um caderno e comecei a escrever. Eu preciso pensar em tudo que eu já fiz na minha vida, porque eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque o que eu sei fazer? E aí eu comecei a escrever, que eu já trabalhei em feira hippie, que eu já trabalhei em ônibus, que eu já já montei restaurante, já quebrei, já montei editora, e fiz. E aí deu um monte, deu metade de um caderno escrito. Eu falei, nossa, esse é meu currículo. Eu tenho currículo, eu nunca tinha visto um currículo na vida. Isso é meu currículo. Eu não tinha nem computador para digitar nada, porque os credores tomaram tudo, até o aspirador de dentro de casa. Aí eu falei, preciso arrumar alguém. Aí alguém falou, não, tem um cara lá no centro, uma loja de Xerox, ele faz digitação por lauda. Eu não sei nem o que é lauda. Eu falei para ele, cara, quanto você me cobra para digitar isso? Ele falou lá um valor baratinho. Eu falei, ó, tô sem esse dinheiro, faz mais barato? Ah, faz a mesma. Ele fez. Deu 5 folhas em formato A4, letra Arial 8. Para você ter uma ideia do que eu escrevi. Aí eu mandei colocar, encadernar e tirei várias cópias. Eu falei, bom, agora eu vou para as empresas que eu conheço e vou distribuir. Alguém deve contratar um cara que tem toda essa experiência. E fui todo animado para casa. Meu irmão estava lá e me deu uma carona. Ele falou, o que é isso aí? Eu falei, isso é meu currículo, deixa eu olhar. Aí meu irmão pegou
pegou, meu irmão era mais velho que eu, pegou o currículo, leu 1 milhão de páginas. Aí ele riu, sabe aquela gargalhada de ironia, de deboche? Eu falei, que foi? por exemplo. Você é louco, cara. Você é muito besta. Isso aqui não é currículo, isso aqui é um livro. Ai, meu Deus. Você acha que alguém vai ler isso aqui? Você vai entregar para os caras vão jogar no lixo. E me esculhambou, sabe? E eu estava tão feliz com o meu currículo, porque eu nunca tinha um currículo. Sabe quando você descobre que você sabe fazer tanta coisa e nem você lembrava disso? Eu falei, não, mas não é possível. Aí eu peguei, não dei nem ouvido para ele. No dia seguinte eu fui e comecei a distribuir currículo. E a primeira empresa que eu dei treinamento em vendas e liderança, porque eu me senti o líder fodástico, né? Primeira empresa de venda, vendia 7 toneladas de costela por mês, cara. Ninguém no Brasil, um caminhão trocado por mês. A fila de espera começava na quarta-feira, então eu era o top of mind. A primeira empresa que eu fui dar treinamento de vendas foi para a empresa que vendia mútuo funerário, que cuidou do funeral da minha mãe. E eu paguei o funeral da minha mãe com treinamento de vendas, porque eu não tinha dinheiro. E mesmo assim ele me deu um cheque na época de R$70 de treinamento. Isso era muito dinheiro. Eu escaneei, colorido e plastifiquei. Tem o primeiro cheque do meu primeiro treinamento guardado até hoje. Que legal. Assim como eu tenho todos os dentes dos meus filhos guardados até hoje. O seu recomeço, foi o seu grande recomeço, né? Uau! Nossa! E aí? Cara, que coisa fantástica, né? E, assim, quando a gente se vê em frente a alguma situação muito difícil e que a gente olha para o futuro e não vê nada no futuro, parece ter uma luz apagada no futuro. Eu já passei por algumas dessas situações também, inclusive do Plano Collor também. Eu tenho essa cara de mocinho assim, mas já tenho história para contar também. E uma das minhas dificuldades foi essa, cara. Quando eu olhava para o futuro e não via nada, o meu passado, mesmo sendo empresário, sendo empreendedor, ser um cara de persuasão, vou para cima mesmo, persistente e tal. Quando eu olhava para o futuro, tudo isso aqui para mim parecia nada. E aí, quando eu fui fazer o processo de coach, quando eu fui fazer coach, quando eu comecei a escrever, fazer um recordatório das minhas realizações, nossa, Valéria, eu falei, eu já fiz tudo isso daqui na minha vida. Foi exatamente a sensação que o Dimitrios teve quando ele começou a escrever, porque quem é empresário não faz currículo, né? Não, né, Dimitrios? Você vai andando. O empresário não faz currículo. Então, eu nunca tive um currículo também, até que eu resolvi começar a escrever quais foram as minhas realizações. E entre elas eu percebi que tinha pouco estudo, mas tinha enorme prática. Tinha muita coisa prática e tinha pouco estudo. Então mas foi daí que eu uma dica brilhante, né? Fazer isso que o Dimitrios fez, né, Dimitrios? Parar exatamente. E olhar para a sua história de vida. Olha, essa é uma dica brilhante. A gente fica nesse ativismo, né, Dimitrios, da vida, correndo atrás da vida, e a gente não se localiza, né? De quem a gente é. A gente acaba se perdendo, né? A gente acaba se perdendo. Olha, a Sofia, minha princesa, entrou aí, uma das minhas filhas gêmeas, veio curtir o deck. Oi, Sofia, tudo bem? Seja bem-vindo, Sofia. Que bom ter você Sofia, aqui. Tem que tietar o pai, é isso aí, tem que tietar o pai. Pois é. Mas conta para nós, Dimitrios, você então ainda trabalha com treinamentos e capacitações? Foi uma porta aí. A partir daí, né, que foi a virada, eu comecei a estudar sobre comportamento humano, me aprofundar para entender por que as pessoas fazem, agem do jeito que agem. E aí, nessa longa jornada de praticamente hoje quase 30 anos trabalhando com comportamento e desenvolvimento humano, comecei com cursos em vendas, liderança, telemarketing. E aí eu fui evoluindo até que em meados de 2009 eu percebi que as empresas me contratavam porque queria que eu motivasse os funcionários. Eu perguntava, mas para que alguém precisa motivar alguém para trabalhar? Eu sempre fui motivado. E aí você ia lá e identificava, as pessoas falam, não, mas precisa motivar. A Sara também, a outra, minha filha. Aí você precisa motivar alguém. Para que você precisa motivar? Aí quando eu fui fazer as enquetes internas da empresa, as pessoas reclamavam porque elas estavam infelizes, porque ganhava pouco, que a empresa pagava pouco. E eles não conseguiam administrar o dinheiro. E aí eu me tornei um educador financeiro, especialista no mercado nacional e internacional de investimentos. Hoje eu sou broker de companhias internacionais de investimento no Brasil, companhias seguradoras, companhias onde você pode trazer um algo. E eu comecei a dar treinamento
de educação financeira para colaboradores nas empresas, mas alguém tinha que pagar, porque o funcionário estava quebrado, não podia pagar. E eu levava a proposta para o dono da empresa, mas o dono da empresa é meio mentalidade tacanha, e ele fala, não, peraí, eu já pago o salário, o que ele faz com o salário, o problema é dele. Então, mas se ele está endividado, e ele não consegue lidar com as finanças pessoais, ele não vai ser produtivo. E você está pagando por alguém que não está sendo produtivo. Investe nele, tira do cheque especial, tira do empréstimo consignado. E aí ficava naquela, o funcionário não tinha como pagar e o empresário não queria bancar. E aí você começou a correr atrás do rabo. Eu falei, bom, não é bem por aí ainda. Aí eu continuei nessa maratona, comecei aí a cuidar da conta de empresários. E aí eu percebi que o empresário estava endividado, porque na realidade estar endividado tem a ver com comportamento humano, com estado emocional em desequilíbrio. E aí eu comecei, aí eu fiz todos os cursos possíveis e imagináveis, em coach, master coach, mentoria holístico-sistêmica, aí eu comecei a entender a energia e os reflexos das dores emocionais na somatização de problemas de saúde. Então, por exemplo, quem tem dor nas costas, na lombar, é um indicativo, a dor nas costas lombosacral, ela é resultado de um estado somático de preocupação excessiva em relação ao futuro financeiro incerto. Isso não tem nada a ver com dormir em má posição, isso tem a ver com o estado emocional ligado ao dinheiro, porque a coluna, a base da coluna, é a sustentação física e o dinheiro é a sustentação na sociedade. Então eu comecei a trabalhar, a desenvolver um programa de mentoria holístico-sistêmica, onde eu comecei a trazer ferramentas, e aí eu comecei a descobrir que cada um de nós, a vibe das pessoas é qual que é o seu propósito? Qual que é seu propósito? Qual que é sua missão de alma e não sei o quê? E eu falava, poxa, aonde está escondido isso? E aí eu comecei a pesquisar, a estudar, sou autodidata, né? E aí eu descobri, né, o trabalho de numerologia cabalística, numerologia quântica, astrologia, constelação familiar, reiki, barras de axis. E aí eu fui acumulando conhecimento e informação e traduzi isso tudo num programa que se chama DSI, numa metodologia nossa. Eu montei a TOR Mentoria e Desenvolvimento Humano, e criei uma metodologia que é o despertar da sabedoria interior. Então, a partir de um processo de mentoria que leva em torno de 5 meses, começando com o estudo do seu mapeamento, para entender o que você veio fazer aqui, Valéria. Você tem uma missão de alma que você trouxe tudo isso embutido no seu nome. Quando eu pego o seu nome, sua data de nascimento, eu te entrego um relatório de quem você é de 40 páginas. Sua missão de alma, seu propósito, suas dívidas kármicas, suas lições de aprendizado. E aí eu trago a energia e trabalhar esses conceitos com a mesa radiônica. Me especializei em radiestesia com foco em mesa radiônica para entender a energia dos seus corpos sutis, o que está em desequilíbrio, que origina o descompasso financeiro, qual é a sua criança ferida, onde entra o sagrado masculino, porque nós somos compostos de uma estrutura de vida de 14 subsistemas. E as pessoas ou olham para o dinheiro, ou olham para a família, ou olham para o projeto social, e existe a dualidade, ou isso ou aquilo. Não, é isto e aquilo. Uhum. E aí você vai para a pandemia, que recolhe todo mundo para o seu templo interior, num processo de reflexão. E é onde, a partir de toda a minha experiência de vida, não acadêmica, né, mas uma experiência de vida prática, de sentir na pele todos os estados emocionais. Sim. E qual é a postura condutora da mente para que aquele evento da perda do negócio, da quebra, da falência, da doença, da perda emocional por um ente querido, um filho, você entender que o filho veio aqui porque ele escolheu, ele tem a jornada dele, ele segue o caminho dele. Eu amo meu filho incondicionalmente, mas o caminho é dele. Eu não vivo em função dos filhos. Até porque os filhos escolheram eu como pai. Não foi eu que escolhi ter filhos. Eles me escolheram como pai e decidiram vir na minha egrégora. O meu papel é colocar eles no trilho e agora o caminho é seu. Se eu colocar minha felicidade da vida neles, quando eles forem embora, minha felicidade foi embora. Então, este programa da TOR hoje, o propósito dele é ajudar as pessoas a descobrirem o que as fazem felizes e viver uma vida com sentido. Porque se a sua vida não tem sentido, não faz sentido viver a vida. E tudo que me levou a vencer os desafios ao longo da vida é porque eu tinha um sentido, um objetivo inconsciente
E o meu mantra sempre foi, eu tenho isso escrito há uns 30 anos atrás numa agenda que eu guardei, que eu possa ser uma influência positiva na vida de qualquer pessoa ou ser que cruzar o meu caminho, seja através de um sorriso, de uma palavra ou de uma orientação. E isso norteou inconscientemente a minha vida. E hoje, a partir de tudo que acontece, eu acabo me tornando um exemplo para as pessoas. Não que eu queira isso, não é essa vaidade nem nada, mas as pessoas falam, nossa, Jimmy, como é que você faz para não entrar em pânico com a pandemia? Porque a pandemia está lá fora, não está comigo. A pandemia está com o pulmão. O pulmão reside a alegria da vida. Se você entrar na vibração da tristeza, você vai baixar sua imunidade e a energia invisível vai tomar conta de você, vai te levar para um outro lugar. Então você tem que trabalhar alegria, contentamento, felicidade, e assim você segue na sua vida, é assim que funciona. Então começamos a trabalhar os corpos sutis das pessoas. E aí hoje eu trabalho a cura de ambientes. Às vezes a sua casa está doente. Países de primeiro mundo, por exemplo, Espanha. Espanha você não compra uma casa se você não vem da casa, tem que vir com o laudo de um radiestesista. A casa tem que estar curada energeticamente. O Brasil está começando a despertar, está ocorrendo um grande despertar em massa da humanidade, e eu faço parte deste processo. Em 2019, nesse meu processo de viajar, o Wilson sabe um pouquinho só da história, mas eu gosto muito de moto. Eu tive moto um tempo, de grande porte, Big Trail, gostei. Em 3 anos viajei 163 mil quilômetros. E uma fatalidade ocorrida em fevereiro de 2019, agora 1 ano e meio, 2 atrás, eu fui cercado por alguns assaltantes na Ponte Bandeirantes, em cima da ponte em São Paulo. Me deram 5 tiros pelas costas, uma bala pegou na cervical, perdi movimento de braço e perna, caí de cima da moto, em cima da ponte, quebrei 14 costelas, 12 do lado esquerdo, 2 do lado direito. Previsão médica, quando eu fui para o hospital, por 6 paramédicos do Corpo de Bombeiros, acharam que eu estaria morto, então já começaram a listar os órgãos para transplante, para doação, porque eu sou doador de órgãos e medula. E aí, se não morresse, ia ficar tetraplégico ou paraplégico. Se eu ficasse no hospital, a recuperação seria uns 30 dias, e depois, fisicamente, eu não tomo remédio. Eu só trabalho com a energia de Saint-Germain, que é o mestre ascensionado, mestre do 7º raio, do raio lilás da transmutação, o raio do mestre Hilarion, da quinta-feira, que é o raio verde, da abundância, abundância de saúde, enfim. E nesse processo eu saí do hospital em 4 dias, sem tomar remédio. E em 3 meses eu estava andando de moto de novo. Uau! Muito né? bom. Então, olhando para... E eu fui matéria de Globo, SBT, se você procurar, o Wilson tem o vídeo que eu mandei para ele, reportagem na Globo, SBT, segunda-feira de manhã, amanheceu em todos os veículos de comunicação do Brasil, um dos assaltos mais violentos ocorridos em São Paulo, contra, né, um motociclista que estava voltando de um passeio com a família. Sim. Que coisa, não bastasse um pouquinho da minha história. Isso é um pouquinho da minha história. Que história, hein, bastasse o assalto. Pois é, não bastasse o assalto, mais 5 tiros, o cara ainda caiu de cima da ponte. Você imagina, esse era na ponte. É. Então milagres acontecem, só depende milagres de você. acontecem. Eu sou prova com disso. Com certeza. Tá? Tô vendo mesmo. Isso aí é mais do que uma superação, é um milagre mesmo, viu? Nossa, e hoje o Vinícius é essa figura. Essa transformação que você teve de um ponto, vamos pensar lá, um empresário, né, capitalista, que gerou emprego, gerou renda e tudo mais, para esse lado seu agora de entendimento da vida humana mesmo, da característica que é um humano, né? Uma transição, assim, de um lado ao outro, não é verdade? E eu quero, antes que eu deixe vocês aí finalizarem, eu quero deixar um convite, Dmitry. Se você me permitir, eu gostaria de ter uma live para você falar sobre esse teu projeto Thor. Para você falar mais, 1 hora de live aí para a gente falar sobre esse projeto Thor. Porque o nosso tempo é muito curto, a sua história é maravilhosa, né? E você sabe, né? 1 hora de live voa. Wilson, finalização aí é toda sua. Dmitry, fica o convite. Depois entre em contato comigo. Beleza, só me chamar. Bom, gente, a história do meu amigo Dmitry é ótima. Eu quero agradecer de novo a oportunidade que a Valéria nos dá de trazer toda semana uma história diferente, uma história nova, uma história ótima. Eu quero agradecer demais a presença do meu amigo Dmitry, que realmente a história dele enche a gente de vontade de se superar, né? E o Dmitry tem essa história maravilhosa mesmo.
quanto mais nós vamos estudando o ser humano, menos vai diminuindo o nosso ego e mais vai melhorando a nossa alma. É desse jeito que funciona. E quanto mais a gente pensa em dinheiro ou capitalizar, mais o ego fica abastecido. Meu querido, muito obrigado. Eu e o Dimitri fazemos parte da comunidade DNA de Vencedor, aquela comunidade em que tem 10 profissionais maravilhosos que contam a sua história, que você pode entrar junto com a gente dentro da comunidade de conhecimento, trocar conhecimentos com a gente e ser aconselhados por esses caras, desse tipo aí, ó. Esse tipo de gente que está lá junto com a gente dentro da comunidade DNA de Vencedor. Obrigado, Valéria. Valeu, meu amigo Dimitrios. Valeu, muito obrigado, viu? Eu Gente, só queria agradecer, live, Valéria. Queria agradecer, Valéria, agradecer o Wilson. Deixa o Dimitri dar as últimas palavras, mas eu quero frisar que essa live está gravada. Passa para os amigos aí. Eu gostaria só de agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de poder compartilhar um pedacinho da nossa história, porque tem muito mais coisa que vocês não têm nem ideia, né, do que acontece. Mas hoje o objetivo nosso é poder ajudar, sim, realmente o maior número de pessoas pelo Brasil e pelo mundo, né, no sentido de que as pessoas possam entender a sua plenitude de vida, parar de reclamar e começar a agradecer, né? E a palavra agradecer significa a graça descer. E quando você acordar, entender o sentido da palavra acordar. Acordar. Que cor você pretende dar ao seu dia, no dia a dia? Então, peça que a graça desça. Dê uma cor maravilhosa para o seu dia, né? E pare de reclamar. Quando eu reclamo de alguma coisa, eu clamo novamente por aquilo que eu não desejo mais. E é mais disso que a vida vai te entregar.